Oi, gente! Hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre programação ladder e hoje nós vamos trabalhar com a programação de sistemas sequenciais utilizando a linguagem ladder. A gente discutiu nas aulas anteriores que a linguagem ladder é baseada nos diagramas de circuitos elétricos, né? E por isso acaba que a linguagem ladder funciona como uma linguagem paralela, ou seja, todas as linhas do programa é como se elas estivessem sendo executadas simultaneamente, né? Então, como a gente faz para programar um circuito, um sistema sequencial, uma sequência de movimentos de atuadores pneumáticos, por exemplo, usando uma linguagem que é intrinsecamente paralela? Então, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usou no circuito pneumático e no circuito elétrico, né? Se a gente pensar no circuito pneumático e no elétrico, todas as válvulas estão funcionando ao mesmo tempo, né? Então, a gente usou o método cascata para fazer esse sequenciamento de atividades que vão ser feitas. Então, a gente vai usar um método semelhante, né, ao método cascata para fazer a programação, só que em linguagem ladder. Então, todos aqueles passos que a gente seguiu de pegar a sequência, dividir a sequência em subsequências e escrever as funções lógicas de comando de cada movimento, a gente vai continuar usando aqui, só que na hora de implementar, em vez de fazer um circuito, a gente vai fazer um programa na linguagem ladder. Bem, sempre que a gente falar em usar um CLP para comandar um sistema, a gente tem que pensar em que sistema mecânico é esse que o CLP está controlando, né, que ele está comandando. Então, pode ser, por exemplo, um sistema de atuadores pneumáticos, que a gente vai usar válvulas, né, comandadas por solenoides, né? E segundo, como esse sistema mecânico vai se conectar ao CLP, né? Então, vão ser através de sensores e das próprias solenoides. Então, sempre que a gente for fazer um programa para um CLP, a gente tem que pensar em como são esse sistema mecânico, que é o sistema de acionamento, e o CLP, que é o sistema de comando. Então, vamos mais uma vez relembrar como são esses diagramas, né, do sistema de acionamento e do sistema de comando, para depois a gente fazer o programa do CLP. Então, vamos supor que a gente vai usar dois atuadores. Vamos supor que um seja atuador de duplação e o outro seja um atuador de simples ação com retorno por mola. Quais seriam as válvulas que a gente usaria para acionar esses atuadores? De novo, né, já vimos isso várias vezes. O atuador de duplação, a gente vai usar uma válvula de 5 vias. E o atuador de simples ação, a gente vai usar uma válvula de 3 vias. E quem são essas vias? Na válvula de 5 vias a gente tem a pressão, os dois escapes e as duas vias de utilização. Na válvula de 3 vias a gente tem uma via de utilização, porque o meu cilindro é de simples ação, uma via de pressão e uma via de escape. Essas válvulas, elas vão ter que tipo de comando? A gente vai ter que usar um comando por solenoide, né? Por quê? Porque é o CLP que vai gerar esse comando para comutar a posição do carretel das válvulas. Então vamos chamar esse aqui de A+, A-, B+, B-. Agora, quem vão ser os sensores que a gente vai usar como fim de curso dos atuadores? A gente poderia usar os sensores capacitivo, indutivo, fotoelétrico, né? Por questão de simplificação, vamos fazer os sensores como chaves fim de curso acionadas por roletes, né? Igual a gente tem feito usualmente. E vamos dar nomes para essas chaves para a gente poder usar no outro circuito, né? A0, A1, B0 e B1. Certo? Então, esse seria o meu circuito de acionamento, né? Que é quem realmente faz o movimento no meu sistema. Faltou o lubrefil, né? Lembrando, o lubrefil é a unidade de preparação de ar, ele tem a função de filtrar,
regular a pressão e lubrificar o ar que vai ser usado. Aqui a gente vai ter um distribuidor com 2 saídas só, um para cada válvula. Em segundo lugar, a gente tem que fazer o diagrama das conexões desses sensores e atuadores com o CLP, né? Para esse caso aqui, eu precisaria de um CLP com quantas entradas e quantas saídas? Olha, a gente combinou que cada sensor vai ser ligado numa entrada independente. Então eu tenho 4 sensores. E cada atuador vai ser ligado numa saída independente. Então eu vou ter 4 saídas, né? Mas, por exemplo, um botão Start ou algum indicador visual, né? A gente poderia, por exemplo, usar um CLP com 8 entradas e 8 saídas. Seria o suficiente para a gente. Então vamos fazer aqui o CLP para a gente ver como vão ser essas ligações dos sensores e atuadores, né? Lembrando então, o CLP vai ter, vamos supor aqui, com 8 entradas e 8 saídas. 2, 3, 4. Mais a alimentação, né? O 24 volts e o terra. É isso? E eu tenho as entradas e saídas endereçadas de acordo com o modelo e o fabricante do CLP que eu estiver utilizando, né? Vamos supor que eu esteja utilizando o CLP da Siemens. A Siemens usa esse endereçamento. A primeira entrada vai ser o I0.0, depois I0.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, I0.5, I0.6 e o I0.7. Né? Se eu tivesse mais entradas, eu começaria como I1.0, I1.1, né? Lembrando que esse primeiro dígito, I0, é o byte 0, né? E um byte tem 8 bits, que vão do 0 até o 7. E vamos ter as saídas, né? Que 0.0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 6 e Q0.7. Essas são as minhas 8 entradas e 8 saídas. Agora a gente vai ligar os sensores e os atuadores às entradas e saídas do CLP. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira ligar o A0 na entrada I0.2. Então eu vou ter uma chave aqui, acionada por rolete, o A0, ligada na entrada I0.2. E onde vai o outro terminal daquela chave? O outro terminal vai ter que ir no 24 volts. Por quê? Porque quando eu fechar aquela chave, ou seja, o atuador está na posição A0, nessa desenhada, por exemplo, ela vai estar fechada, né? O 24 volts vai estar chegando na entrada I0.2. Vamos supor que eu vá na sequência, para ficar bonitinho. A1, B0 e B1. Então, cada sensor em uma entrada e os terminais de todo mundo no 24 volts para levar o 24 volts quando aquela chave for acionada. É isso? E as saídas? Como a gente faria a conexão? Vamos supor que eu queira ligar o A+, na saída Q0.1. Estou ligando bem aleatório, estou inventando agora, só para a gente ver que eu posso ligar na saída e na entrada que eu quiser. Então eu liguei o A+, na saída Q0.1. E o outro terminal da bobina, da solenoide? Vai no 0. Porque quando o programa comandar o acionamento da saída Q0.1, vai jogar 24 volts em um terminal, o outro está no 0 e vai passar corrente naquela bobina. Então vamos fazer na sequência aqui para ficar bonitinho também. O A-, o B+, e o B-.
todo mundo com outro terminal da bobina no 0. Né? Então nós temos aí as nossas conexões dos sensores e dos atuadores das entradas e saídas do CLP. Quando a gente for fazer o programa agora, a gente vai considerar esse endereçamento, né, que o CLP não conhece a mais, a menos, ele conhece é Q0.1, Q0.2. Né, a gente vai considerar esse endereçamento para fazer o programa. Faltou um botão Start, né? Em vez de usar um botão Start, vamos, só para variar um pouquinho, usar, por exemplo, um sensor capacitivo. Né, para usar esse sensor poderia funcionar como start. Assim que a peça chega, é identificada pelo sensor capacitivo e inicia uma sequência de movimento. Como seria a conexão de um sensor capacitivo aqui? Lembrando a simbologia do sensor capacitivo, né? Então ele tem 3 terminais. Um terminal tem que ser sempre alimentado pelo mais. O outro terminal tem que ser sempre alimentado pelo menos. Não é isso? E o terminal de sinal é quem vai na própria entrada que eu quero conectar o sensor. Então, o meu start aqui, vamos supor que esse sensor seja usado como start, vai ser conectado na entrada I0.7. Né? Quando chegar uma peça, sensibilizar o sensor capacitivo, vai jogar 24 volts na entrada em 0.7. O CLP não sabe se tem ligado uma chave ali ou se tem ligado um sensor capacitivo. Ele sabe que está chegando 24 volts ou não. O próximo passo agora vai ser fazer a programação em ladder para comandar a sequência que eu quero que o meu sistema de acionamento faça. Né? Observa que durante todo o tempo que eu estava preparando esse circuito, eu não me preocupei em qual é a sequência que eu quero programar. Né? Isso vai ser exclusivamente do programa que a gente vai fazer. Como exemplo, vamos usar uma sequência velha, conhecida nossa, o A+, B+, B-, A-, né? Só para provocar que seja uma sequência indireta e a gente tenha que usar o método cascata para a programação. Né? Então, mais uma vez, como a gente fazia a lista de funções lógicas para comandar essa sequência? Primeira coisa era dividir a sequência em subsequências, né? O A com B pode, o B com A pode também. Eu vou ter 2 subsequências. A segunda etapa seria escrever a função lógica para o comando de cada uma das saídas do CLP aqui agora, né? Comando de cada um dos movimentos. Então vamos lá. De novo, a gente já fez a terceira vez, né, que a gente faz, voltar nos vídeos anteriores aí. A gente fez para o método cascata pneumático, para o método cascata elétrico e agora para a programação em CLP, como eu tinha falado. O mesmo método a gente vai poder usar para as 3 tecnologias. Então, A+. Quem é que comanda A+? É o Start e etapa 1. Quem é que comanda B+? É o A1 e etapa 1. Quando o B termina de avançar, liga a etapa 2. Quem é que comanda isso? É o B1 e 1. Beleza? Aí vem o B-. B- é comandado por linha 2 imediatamente. Depois o A- é comandado por B0 e 2. E finalmente o liga 1, que é comandado pelo A0 e 2. Então, se vocês voltarem nos vídeos anteriores aí, essa mesma sequência, essa mesma lista de funções lógicas a gente já implementou em um circuito elétrico e em um circuito pneumático. Agora nós vamos fazer um programa para o CLP, né? Que, como a gente falou, vai ser um programa feito no computador e através de um cabo ou de uma rede, né, a gente vai descarregar esse programa no CLP, colocar ele para executar e aí ele vai interagir, né, com os sensores e atuadores, causando aquela sequência de movimentos. Então vamos lá, vamos devagarzinho. Primeira coisa para a gente fazer um programa em ladder. A gente começa sempre com o barramento
Não sei se eu vou precisar de mais espaço, deixar espaço reservado aqui. O barramento é equivalente ao barramento de alimentação do circuito elétrico, só que em ladder é em vertical, né? Para a gente poder rodar a tela de cima para baixo. Vamos lá. Primeiro comando aqui, A mais. O A mais é uma saída do CLP. Ela vai aparecer aqui do lado direito do meu diagrama, né? Como um par de parênteses, né? Que está endereçado, o A mais está endereçado como Q0.1. Q0.1, né? É o A mais. Quando é que eu vou comandar o A mais? Quando acontecer o start. O start a gente combinou que vai ser o sensor capacitivo, né? Vamos chamar ele aqui de start. E que está ligado na entrada I0.7. Então, no I0.7 e etapa 1. Para memorizar em qual etapa a gente está, a gente vai usar memórias. Na semana passada, no vídeo passado, a gente viu como a gente usa memórias no CLP, né? No caso da Siemens, as memórias são endereçadas igualmente às entradas e saídas, só que em vez de I para a entrada e Q para a saída, a gente vai usar M para memória, né? Então, eu tenho que estar no passo 1, então eu vou verificar a memória M0.1. Então, se a entrada I0.7 for verdadeira e a memória I0.1 for verdadeira, eu vou acionar a saída Q0.1, né? Para ficar mais fácil da gente entender, vamos escrever aqui em cima. Então, esse aqui é o A mais, e esse aqui é o start, né? Esse aqui é a memória 1, né? Normalmente, nos softwares de programação ladder no PC, a gente consegue dar nomes simbólicos para cada endereço de entrada e saída para justamente facilitar a programação. Eu vou frisar bastante a utilização dos endereços para a gente lembrar que, na realidade, quando eu programo o CLP, eu estou programando pelo endereçamento. Esses nomes simbólicos aqui estão só no PC. Quando eu jogo o programa para o CLP, eu perco esse endereçamento simbólico, né, e fico só com o endereçamento padrão do CLP que eu estou usando. Então vamos lá, a segunda linha. B+, é comandado por A1 e 1. Então, B+, é uma saída, né? Ele vai ser comandado por A1 e 1. Então vamos ver. B+, está ligado em qual saída? Está ligado na saída M0.3. Q0.3, ó, viajei. Q0.3. O A1, ele está ligado em qual entrada? A menos, não é A1. Está ligado na entrada I0.3. I0.3. E a memória M0.1, que representa a etapa 1, né? Beleza. Nada demais até aqui, né? É só uma condição. Se a entrada onde está ligado o sensor A1 for acionada enquanto eu estiver na etapa 1, eu vou comandar o movimento B+. Agora vem novidade aqui, porque o liga 2 é uma memória, né? Eu tenho que ligar a memória 2 quando essa condição for verdadeira. Então vamos lá, qual é a condição? B1 e 1. Então B1 e 1. Eu vou ligar a memória 2. Então B1 e 1. Eu vou ligar a memória M. Ainda não é M, né? Que é o simbólico dela, 2. B1 está ligado onde? B1 está ligado na entrada I0.5. Memória 1, M0.1. Vou ligar a memória 2. Só que essa bobina sem retenção, o que acontece com ela? Se isso for verdadeiro, ela liga, verdadeira. Mas quando isso for falso, ele faz ela ficar falsa.
Eu não quero isso. Eu quero que quando isso for verdadeiro, ela fique verdadeira e permaneça verdadeira. Como que a gente faz para isso acontecer? Lembra da bobina com retenção que a gente usou o 7? Né? No circuito elétrico a gente tinha que usar o selo, né? A gente poderia usar o selo aqui também no CLP, né? na linguagem ladder. Né? Eu vou optar por usar a outra opção, como a gente viu na aula passada, a gente tem duas opções para fazer uma memória com retenção, que é o selo ou a própria bobina com retenção. Né? Vou usar a bobina com retenção para a gente ver a diferença. No circuito elétrico a gente já viu fazendo o selo, não é isso? Então olha só, quando isso for verdadeiro, B1 e 1 for verdadeiro, ele vai ligar a memória M0.2. E concordam comigo que, ao mesmo tempo que ele liga a memória M0.2, ele deve desligar a memória M0.1, né, que é justamente a etapa 1. Elas nunca podem estar ativas simultaneamente, né? Então eu ligo a memória M0.2 e desligo a memória M0.1. É isso? Vamos continuar o programa então. Acabou que não coube aqui mesmo, fazer um pontilhado aqui. E ele está continuando aqui em cima. Tá? O mesmo programa, só que não coube ali. Né? Então, continuando. B- é comandado pelo 2. Então, linha 2 comanda o B-. Linha 2, M0.2, né, que é o 2, comanda o B-. B- está ligado onde? B- está ligado em Q0.4. Comando Q0.4. Em seguida, o A-. O A- tem duas condições. B0 e 2. Acionando o A-. Então, B0 e 2 acionam o A-. Quem é B0? B0 está ligado em I0.4. Memória M0.2. O A- está ligado na saída Q0.1. Né? Então, eu faria essa linha representando A- sendo comandado por B0 e 2. E por último, né, o liga 1. Então, o liga 1 vai ser set a memória 1, quando? Quando A0 e 2 forem verdadeiros. Né? Quem é o A0? O A0 está ligado na entrada I0.2. Isso mesmo? Isso. 2 é M0.2 e o 1 é M0.1. E mais ainda, quando eu setar o M0.1, eu tenho que resetar o M0.2, né, que é a memória 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse programa, descarregar no CLP e colocar para executar. Na hora que chegar uma peça sensibilizando o sensor indutivo, né, memória 1 já é verdadeira, ele vai comandar o A+, correto? Errado. A memória 1 já é verdadeira, mas como que ela já é verdadeira? A memória começa toda apagada. Nem o M0.1 nem o M0.2 vão iniciar por si só verdadeiro. Eu tenho que programar que no início da minha execução o M0.1 fique verdadeiro. Aí que tem o negócio. Cada CLP, cada modelo, cada fabricante tem uma rotina própria, uma forma própria de executar uma rotina de inicialização, vamos dizer assim. Tá? O CLP da Siemens, que a gente usa no laboratório, ele tem um bit de memória lá, é o SM1.0, uma memória System Memory, Status Memory, desculpa.
que no primeiro ciclo de varredura ela é verdadeira. Então, se ela for verdadeira, eu inicializo as variáveis. Nos outros ciclos, o SM 1.0 é sempre falso. Então, ele não executa mais essa inicialização de variáveis nos outros ciclos. Mas como cada CLP tem uma forma diferente de fazer a inicialização, eu gosto de mostrar uma forma aqui que funcione para qualquer CLP, né? Como assim? Igualzinho a gente fez a inicialização lá no circuito elétrico. Qual é a condição que só é verificada, só é verdadeira quando eu ligo o programa? É o M0.1 e o M0.2, ambos estiverem falsos. Se os dois estiverem falsos, o que eu faço? Eu seto a memória M0.1. Né? Então, eu vou pegar, vou verificar se os dois forem falsos, eu seto o M0.1. A partir daí, sempre um dos dois vai ser verdadeiro, né? Que quando eu desligo um, eu ligo dois. Quando eu desligo dois, eu ligo um. Então, sempre um dos dois vai ser verdadeiro. Então, sempre uma das linhas vai estar habilitada e vai depender da leitura dos sensores. Né? Então, eu vou pegar esse programa, jogar no CLP e executar. Né? A partir do momento que eu colocar ele em execução, ele vai funcionar exatamente como o circuito elétrico que a gente tinha feito anteriormente para comandar esse sistema. Né? Então, só observando, o meu circuito físico de acionamento é esse, o meu circuito físico de ligações dos sensores e atuadores com o CLP é esse, né? Isso aqui é só um esquema, na verdade, isso aqui é um emaranhado de cabos, a gente usa um chicote para levar todos esses cabos, porque esses sensores aqui estão fisicamente lá no meu sistema, né? Então tem que ir um chicote levando esses cabos até o sensor para trazer de volta, a mesma coisa para os solenoides. Então isso são ligações físicas. Agora, isso aqui é um programa, né? Isso aqui está só na memória do CLP. Eu peguei aqui agora o ambiente de programação do Step 7 MicroWin, que é o programador do CLP, aquele que eu mostrei para vocês, o S7200, né? É esse aqui o programa que a gente usa para fazer a programação dele. Vamos fazer esse programa que a gente acabou de fazer junto? Vamos ver como que ficaria a programação, como seria a programação dele aqui, né? Então, a primeira coisa que eu tenho, eu vou pegar aqui um contato, que chama BitLogic, né? Coloco aqui no programa e ele me pede qual o endereço desse contato, né? Que era o programa que a gente tinha feito, I0.7, né? Ele reconhece como I0.7 a memória, o endereço de entrada I0.7. Um outro bit do M0.1, né? E a saída Q0.1, certo? Na outra linha, eu vou ter dois contatos também normalmente abertos e uma saída. Vai ser o I0.3, M0.1, Q0.3. É o programa que a gente acabou de fazer. Eu não sei de cor, não. Eu estou pegando o programa que a gente acabou de fazer no quadro. Depois eu vou ter 2 bits aqui com uma memória, uma bobina 7, né? Era o I0.5 e M0.1, setando o M0.2. Nesse ambiente de programação, Step 7 MicroWin, ele pede aqui embaixo um parâmetro que é quantos bits após o M0.2 ele vai setar. Eu poderia setar um bloco de bits de uma vez só. Aqui não, a gente só quer setar aquele bit, né? Vamos fazer uma derivação aqui, porque a gente vai resetar a memória M0.1, só ela também. Depois, linha 4, eu tenho um bit acionando uma saída M0.2, acionando Q0.4. O I0.4 e M0.2 acionando Q0.1, I0.4, M0.2 acionando Q0.1. Depois, 2 bits, um 7, faço a derivação aqui
e o reset. Vamos lá. O I0.2, M0.2, M0.1, aqui é 1, M0.2, opa, não pulou por debaixo, né? M0.1, e aqui é 1, e aqui embaixo M0.2, só um bit também, né? Esse seria o nosso programa, faltando a linha de inicialização, né? E como eu falei, a gente pode colocar dois contatos normalmente fechados, do M0.1 e M0.2, setando o M0.1, um bit só, né? Vou diminuir o zoom aqui para a gente conseguir ver o programa inteiro. Diminui demais, né? Então a gente tem aqui o programa todo feito com o endereçamento das memórias, como eu falei, né? Nós temos 7 linhas, né? Aquelas 4 linhas que são uma para cada saída, 2 linhas de mudança de linha 1 para linha 2, linha 2 para linha 1, e uma linha do ladder para inicialização. Eu comentei com vocês também que a gente pode dar nomenclatura simbólica para esses endereços, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e vamos colocar o I0.7 era o start. Tá vendo que ele fica com esse verdinho embaixo? Eu posso vir e falar, ó, define symbol. O start vai ser o endereço I0.7. Então, agora ele já reconhece o start. Eu posso vir aqui no view e pedir symbolic addressing ou o endereçamento mesmo de entradas e saídas, né? Se eu pedir o simbólico, ele vai me mostrar como start. E isso aí vai estar tudo numa tabela. Deixa eu ver, dá para aumentar o zoom dessa tabela aqui? Não dá, né? Dá sim. O start está no I0.7. Eu posso fazer toda a tabela aqui. Então, vamos lá. O A0, eu quero maiúsculo. A0 estava na I0.2. O A1 na I0.3. O B0 na I0.4 e o B1 na I0.5. E as saídas? O A, aqui ele não vai aceitar A mais, tá? Vou colocar A avanço. A avanço vai na saída Q0.1. O A retorno vai na saída Q0.2. O B avanço vai na saída Q0.3 e o B retorno vai na saída Q0.4. Se eu voltar aqui no programa, Program Block, e pedir Symbolic Addressing, virou todo mundo, né? Start, A1, B1, A avanço, B avanço. Ah, faltou as memórias, né? Vamos lá de novo no Symbol Table. A memória 1, I, vai ser a memória M0.1 e o II, M0.2. Se eu voltar lá no programa, né, eu tenho que forçar ele a atualizar, ele não atualizou sozinho. Agora ele tem, ó, Start I1, A avanço, A1, I1, B avanço, né? E assim por diante, exatamente como a gente fez no programa, no quadro agora há pouco, né? Ou eu posso voltar para o endereçamento, endereçamento propriamente dito, né? Com os nomes dos endereços do padrão do CLP. Vamos fazer um outro exemplo de outra sequência, né? Essa sequência é um pouquinho maior e incluindo a repetição de atuadores, né? Para a gente ver se vai fazer alguma diferença no nosso programa em ladder. De novo, essa sequência é uma sequência que a gente já viu no circuito pneumático, no circuito elétrico, e agora vamos fazer a mesma sequência na programação ladder. De novo, então, terceira vez que a gente vai fazer isso. Não vale acelerar o vídeo, tem que assistir de novo, eu estou desenhando de novo, vocês vão assistir de novo também. Então, como que a gente divide aqui? A com B pode, com A de novo não pode, o A vai ter que ficar sozinho aqui, A com B e A sozinho. Então, sequência 1, 2, 3 e 4. Vamos lá.
a função lógica para comando de cada um dos movimentos. O a mais. O a mais vai ser comandado por start e linha 1. B mais vai ser comandado por A1 e linha 1. Liga 2. Liga 2 vai ser comandado por B1 e linha 1 ainda. Quando eu entro na linha 2, imediatamente eu comando o A-, né? Aí vem o liga 3. O liga 3 vai ser A0 e 2. Aí vem o A mais. O A mais vai ser linha 3. Opa! O A mais já aconteceu, né? O A mais vai ser linha 3 ou vai ser start e 1? Aí, deixa eu fazer um parênteses aqui. O que aconteceria na linguagem ladder se eu fizesse isso aqui, ó? O A mais é comandado por A mais é comandado por start e 1. Depois eu vou fazer outra linha, né? Vou botar um reticências aqui e vou fazer uma outra linha. O A mais de novo é comandado por linha 3. Olha, o compilador ladder, o CLP, eles vão aceitar esse programa. Ele não vai dar erro de sintaxe nem nada. Isso existe, ele reconhece isso como um programa válido. Só que não vai funcionar. Por quê? Quando isso for verdadeiro, ele vai jogar lá na imagem da memória, no espelho das entradas A+, né, que o A+, na verdade, a gente tem que endereçar o que é 0.1, ele vai jogar na memória espelho o valor verdadeiro. Vai continuar. Se isso é verdadeiro, isso aqui vai ter que ser falso, né? Porque o 1 e 3 não são verdadeiros ao mesmo tempo. Se isso é falso, ele vai jogar agora o valor falso por cima do valor que ele já tinha escrito. Quando ele terminar o programa e for atualizar as saídas, ele vai atualizar falso. Então eu nunca vou conseguir escrever isso aqui, escrever verdadeiro na saída A+. Né? Por quê? Mais uma vez, porque toda vez na hora que ele chegar nessa linha, ele vai sobrescrever o valor do A+, escrevendo falso, e quando for atualizar nas saídas, ele vai atualizar o valor falso. Né? Como é que a gente vai ter que fazer então? A gente vai necessariamente ter que usar a lógica OR, exatamente como a gente fez no circuito elétrico. Eu vou ter necessariamente que fazer start e 1, vamos fazer de azul mesmo, start e 1, ou 3. Né? Eu não posso escrever duas vezes numa mesma bobina, porque vai dar aquele problema. Não posso escrever duas vezes no mesmo programa em uma só saída, vai dar aquele problema. Né? Vou apagar aqui, depois na hora do programa a gente faz isso aqui. Então, continua. O A mais não existe aqui, né? Já foi feito. Fazer o fantasminha. B menos. B menos é comandado por quem? B menos é comandado por A1 e 3. Liga 4. Liga 4 vai ser B0 e 3. Né? Depois, A menos. A menos já aconteceu. De novo, eu não posso ter duas linhas comandando o mesmo A menos. Eu vou ter que colocar um ou aqui, 2 ou 4 comandando A menos. Depois, liga 1. Vai ser A0 e 4. É isso? Faltou alguma coisa?
A mais, B mais, A menos, B menos, liga 1, 2, 3 e 4. Né? Então essas são as nossas funções lógicas, a gente já tem isso em aulas anteriores, mas para isso aqui ficar bem registrado, que isso é o importante. Né? O programa ladder vai só implementar essa lógica que eu já fiz anteriormente. Vamos então agora fazer o programa ladder com base nessas funções lógicas que a gente levantou. Né? Então, o programa ladder, como eu falei, a gente começa com os barramentos verticais. É isso? E vamos lá. Primeira linha, start e 1 ou 3 comandando a mais. Então vamos lá, a gente fez agora há pouco, né, como rascunho. Então o a mais é comandado por start e 1 ou 3 comandando o a mais. Para simplificar nesse programa, eu vou fazer só a identificação dos sensores e atuadores sem necessariamente escrever o número da entrada e saída da memória. Mas vocês lembram, para cada um a gente tem que usar o endereçamento do CLP. Tá? Mas vamos fazer pelo nome, né? Só para simplificar o nosso trabalho aqui. Então, start e 1, start e 1 ou 3 comandando o a mais, que é uma saída. Depois o B+. B+ é A1 e 1, comandando o B+. A1 e 1, comandando o B+. Depois, liga 2. B1 e 1 ligando a linha 2. Então é B1 e 1 setando a linha 2 e resetando a linha 1. Né? B1 e 1 setando a linha 2 e resetando a linha 1. Bonitinho. Aí vem a menos. A menos é 2 ou 4. Como é que a gente faz isso? 2 ou 4. Acionando a saída a menos. Lembrando, vou encher o saco de vocês o tempo todo. A menos não existe. O que existe é Q0.2. Né? Liga 3. A0 e 2. Vai caber aqui? Vai, vamos caber aqui. Liga 3. A0 e 2. Seta a memória 3 e reseta a memória 2. Então, A0 e 2. Seta a memória 3 e reseta a memória 2. Faltou o 7 reset aqui, né? 7 e reset. Continuando então. Até perdi aqui, nós estamos no liga 3. Vamos para o B- agora. B-, A1 e 3. A1 e 3 comanda o B-. A1 e 3 comandando o B-. Liga 4. B0 e 3 ligando 4. B0 e 3 comandando 7 do 4 e reset do 3. B0 e 3, 7 o 4 e reset o 3. E por último, liga 1. Se o A0
e 4 forem verdadeiros, seta, reseta. Então, se o A0 e 4 forem verdadeiros, seta o 1 e reseta o 4. Se eu descarregar isso no CLP, colocar no modo Run, vai funcionar de cara? Não vai. Por quê? Porque faltou a inicialização, eu definir a memória 1 como verdadeira, né? Então vamos lá, como que a gente fez isso de forma que funcione em qualquer modelo de qualquer fabricante. Se o 1 for falso, o 2 for falso, o 3 também e o 4 também, tudo falso, eu vou setar a memória 1, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, setando a memória 1. É isso? Tranquilo, né? Se eu pegar esse programa e descarregar no CLP, agora a memória 1 vai começar a ser selecionada, verdadeira, e na hora que o start for verdadeiro, vai começar a sequência. É isso? Lembrando, como eu falei, eu vou frisar isso até a última aula. Start existe para o CLP? Não existe. Start não existe para o CLP. O que existe para o CLP é I 0.7. Aquele 1 existe para o CLP? Também não. O que existe é M 0.1. O A+. O A+ é o Q 0.1. E o 3 é o M 0.3. Então, na realidade, quando eu descarregar o programa para o CLP, o que ele vai mandar são os endereçamentos, né? Durante a programação no software, lá no Windows, bonitinho, o software normalmente permite a gente dar nome para esse endereço para facilitar o nosso trabalho. Mas na hora que ele joga para o CLP, ele substitui esse endereçamento, essa simbologia que a gente está usando, substitui pelo endereçamento para jogar para o CLP, né? Então, a explicação de hoje era essa. Vocês vão fazer o exercício agora, né? Vou colocar uma outra sequência diferente. Espero que vocês consigam tranquilo. Obrigado e até a próxima.